Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Hoje é feriado de 15 de novembro, Proclamação da República. No dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca, militar e político, proclamava a República do Brasil. Primeiro presidente da história do país, seu governo foi marcado por grande instabilidade política e também econômica. Para entender melhor essa história, o Jornal da Cidade entrou em contato com o historiador Aruan Freitas, formado pela Unesp de Franca e também pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Vamos ouvi-lo com atenção para compreender melhor a história da Proclamação da República. Em 15 de novembro de 1889, o Império Brasileiro se transforma em República Federativa do Brasil. Nós deixamos de ser uma monarquia, ou seja, nós deixamos de ser governados por um rei e passamos a ser governados por um presidente. Como que uma mudança tão grande como essa acontece de uma hora para outra sem a gente entender quais são as causas desse fenômeno histórico? Ora, vamos fazer um esforçozinho para entender o que estava por detrás ali no contexto dessa transformação governamental que o Brasil acabou passando. Em primeiro lugar, nós temos que entender a situação do Império Brasileiro naquela época. E para entender isso, nós temos que entender as relações do Estado brasileiro, que na época era uma monarquia parlamentarista, com a população de modo geral. E quais eram essas relações? As relações estavam muito abaladas. Em primeiro lugar, o governo ele tinha problemas com a principal religião estabelecida no país, que era a Igreja Católica. O governo ele queria intervir na organização das dioceses, na organização dos monastérios e, por diversas vezes, intervinha nas proclamações de doutrinas que ele entendia afetarem a governabilidade do país, como, por exemplo, a condenação do Papa à maçonaria, que no Brasil, na época, era considerada uma instituição respeitável. Então, o imperador, nesse momento, prende 2 bispos, né, lá em Olinda. E depois acaba ficando só conhecido esse problema como a questão religiosa do Brasil, né? E isso desagradou muito os monarquistas conservadores católicos da época. E desagradou também outros grupos de católicos que, embora fossem ensinados a respeitar o império, estavam muito descontentes aí com os problemas que a Igreja Católica sofria em razão dessas intervenções indevidas do Estado na religião. Além da Igreja Católica, o Império tinha problemas com os grandes produtores de café, que na época eram dos principais produtos do Brasil. Café e outros produtos que dependiam da mão de obra escrava. E a mão de obra escrava, 1 ano antes, havia sido libertada por meio de um decreto da princesa Isabel. Essa mão de obra foi libertada e não houve nenhuma contrapartida oferecida para os antigos proprietários, fazendo com que os antigos proprietários ficassem muito indignados com a liberação dos escravos no Brasil. Além disso, você tinha um temor muito grande de que o príncipe, também conhecido como Conde D, né, que era casado com a princesa Isabel, ele assumisse o governo após a morte de Dom Pedro II, já que Dom Pedro II não tinha nenhum descendente masculino, apenas a princesa Isabel e outras mulheres. Isso fazia com que o povo temesse a intervenção e a subordinação do Brasil a uma potência estrangeira, como a França. Então você vai somando todos esses fatores, o descontentamento da Igreja Católica, o descontentamento dos grandes produtores rurais, o descontentamento da população com relação ao medo de ser governado por um país estrangeiro, e assome-se tudo isso ao descontentamento dos militares, que na época haviam sido proibidos de se manifestar publicamente sem uma autorização do ministro da Guerra. Ora, juntando todas essas indignações,
na data de 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclama, no Rio de Janeiro, a República Federativa do Brasil. Fazendo isso, ele destitui as autoridades constituídas e instaura um novo governo que se tornaria aquilo que nós chamaríamos de República Velha. O historiador Aruan Freitas ainda explicou ao Jornal da Cidade as principais diferenças entre a antiga monarquia brasileira e a República, bastante diferente desta que conhecemos atualmente. E quais seriam as principais diferenças entre a monarquia e a república? Bom, a primeira e a mais evidente é que o governo do país não teria mais o poder moderador, isto é, o poder que o monarca tinha de estabelecer vetos às deliberações que o parlamento, na época, tinha votado, discutido e transformado em lei. Além disso, você também unificava as figuras de chefe de Estado e chefe de governo, não existindo mais a distinção entre chefe de Estado e chefe de governo. Porque na monarquia, o chefe de Estado é o monarca, o imperador, o rei, enquanto que na república, o chefe de Estado e o chefe de governo se confundem, são a mesma pessoa. Mais uma diferença é que a proclamação da República, ela ia de encontro à ideologia democrática e republicana, tal como concebida pelos principais pensadores do iluminismo de então e do positivismo, que era muito forte, não apenas aí no Brasil como um todo, mas especialmente nas forças do exército brasileiro, que foram os principais responsáveis pela proclamação da República. Assome-se isso ainda ao fato de que a República era entendida como um modo de governo mais adequado às pretensões populares, porque com isso qualquer um poderia participar do governo e não devia mais subordinação a uma família, e o poder estaria entregue, abre aspas, ao povo, e não mais apenas à família real. Não obstante isso, ainda assim não havia democracia total. A proclamação da República não trouxe o sufrágio universal para o Brasil. As mulheres continuavam sem votar. E além de continuar as mulheres sem votar, os homens ainda só podiam votar caso tivessem uma certa renda mínima. Portanto, o cidadão na República e na monarquia não era exatamente a mesma coisa que hoje a gente entende como cidadão. Ia ainda ter que haver um longo processo até o Brasil permitir o voto feminino e o sufrágio universal. Até que o historiador Aruan Bácaro de Freitas, formado pela Unesp, lá na cidade de Franca, e que hoje de manhã conversou com a equipe de jornalismo do Jornal da Cidade, explicando de uma forma muito didática todas essas questões. Nós sabemos que história não é uma ciência tão exata, não é? Como a matemática. Podem haver divergências aqui, ali, mas via de regra, eu penso que a explanação ela traduziu o sentimento e até, né, a ciência majoritária seguida aqui no nosso país.